que diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Eu vou repetir: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Meus amigos, nessa tarde aqui nós vamos fazer uma pregação condenando as coisas que o mundo pratica e que Deus abomina. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de fazer um link, uma ligação com a outra pregação que eu fiz acho que há alguns dias na outra rua. Na outra rua eu estava falando sobre a honra que existe dentro do bandidismo. Dentro do mundo do crime há uma certa honra que me impressiona muito. Geralmente o camarada comete uma atrocidade, mata um, e ele é jurado de morte. Aí ele, sabendo que está jurado de morte, ele não sai do bairro. Ele fica no bairro. É incrível isso. Aí ele fica no bairro, passa um tempo, ele acha que se ele sair do bairro é uma covardia da parte dele. Aí depois, em alguns dias, o outro que tem inimizade com ele, que tem a recha, vem nas escuras, numa moto de capacete, pelas costas, mata ele. Pronto, aí eu acho isso um absurdo total, mas existe uma certa honra no bandidismo. Existe também o chamado X9, que é o traidor. O traidor, ele também merece morrer na honra do bandidismo. O camarada traiu. E dentro do bandidismo, o X9 merece morrer. Então existe uma honra. O traidor, ele não é bem visto em nenhuma cultura. Na cultura brasileira, o traidor foi aquele que traiu Tiradentes. Ninguém gosta dele. O traidor no mundo bíblico, aquele que traiu Jesus, Judas Iscariotes, ninguém gosta dele também não. Ele é um amaldiçoado eternamente. Mesmo que se não existisse inferno, Judas é amaldiçoado. Ninguém gosta de Judas. Então existe o traidor no mundo do bandidismo, é o chamado X9. Aí, meus amigos, eu inventei outro termo, que é o X24. O X24 é o covarde. O X24 é aquele que chega pelas costas no escuro e mata o que ele tem uma recha, o que ele tem uma inimizade. É uma covardia. Por que ele não tem honra também? Por que ele não chega para a pessoa que ele quer matar e é honroso com ele, demonstra a sua valentia, a sua coragem, chega assim, ó, toma, revólver pra tu, vamos lá, tipo no Velho Oeste, saca? Aí vai saber quem é o mais valente. É pra ser assim. Mas o camarada chega pelas costas no escuro e dá um tiro e mata, de capacete na moto, isso é um covarde. É o X24. Aí você diz assim, irmão, você está propondo isso? Rapaz, é melhor isso do que a pessoa chegar na covardia. Mas existe uma saída muito mais honrosa, que é o que eu proponho. É você que está no mundo do crime se arrepender, mudar de vida e demonstrar o seu arrependimento. Como João Batista disse, frutos dignos de arrependimento. Você matou? Você é um criminoso? Você matou uma pessoa? Está jurado de morte? Você se converteu? Você se arrependeu? Você virou cristão? Não é para se esconder dentro da igreja, não. Tem que demonstrar fruto de arrependimento. A Bíblia diz que aquele que se arrepende verdadeiramente, crê em Jesus, ele recebe o Espírito Santo e é salvo. Tem um testemunho do céu que ele é filho de Deus.
ele tem a convicção de salvação dele. Então, se você experimentou isso, você se arrependeu de verdade, se tornou um genuíno cristão, não um cristão paraguaio, não um cristão pirata, que é só o que tem. Cristão pirata, cristão paraguaio, cristão falso, cristão que não é autêntico, cristão que não tem o Espírito Santo de Deus, cristão que compra na bodega e não paga, cristão que mente, cristão que diz palavrão, cristão que diz que é cristão e não obedece a Bíblia. É o cristão paraguaio, é o cristão pirata, não é cristão. Quando morrer vai direto para o fogo do inferno. Mas o genuíno cristão, se você realmente se arrependeu, cometeu um crime, matou, é um homicida, o que é que você tem que fazer? Se arrependeu, creu, é salvo? Vai lá para a família do criminoso que você matou, criminoso ou alguém que você matou, e chegue lá e diga assim, ó, eu sou um cristão agora, eu matei o seu filho, o seu irmão, seja lá quem for, e eu estou aqui em demonstração de arrependimento e eu me entrego a vocês. Façam o que vocês quiserem. Se vocês quiserem me matar, é justo. Na lei de Moisés é olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Vocês podem me matar se vocês quiserem. Se eles não resolverem matar você, você resolveu o seu problema com essas pessoas. Agora você vai se entregar na delegacia, porque você cometeu um crime e você tem que pagar pelo crime que você cometeu. Vai para a delegacia, passa lá 30 anos, se for possível, o máximo que puder. Peça até o juiz, eu quero o máximo, seu juiz, porque agora eu sou um cristão e eu matei. Aí vai para a cadeia, passa 30 anos. Depois que sair, não fique você pensando que a sua vida vai ser boa, não. Vai não, porque quem mata fica marcado pelo resto da vida. Quem mata não tem mais descanso na consciência. O sangue de Jesus perdoa o pecado, mas quem mata nunca mais vai ter paz nessa terra. Quem mata, mesmo por legítima defesa, mesmo num crime no trânsito, ele nunca mais tem paz. E Deus não dá, porque ele matou, ele sujou as mãos de sangue, ele tirou uma vida, e quem tira uma vida nunca mais tem paz. Ele, se aceitar Jesus, cumprir todos os trâmites legais, se arrepender genuinamente, em quebrantamento total, não pode ser pastor, não pode ser um bom pregador, porque foi um assassino. Ele é uma pessoa excluída da obra de Deus. Deus não vai levantá-lo como evangelista. Pode até ter o dom de mestre, de pastor, mas ele não pode. Eles têm as mãos manchadas de sangue. Davi, o rei, grande herói de Deus, matou muitas pessoas no Antigo Testamento, porque era permitido matar no Antigo Testamento, porque a obra não era contra o sangue e a carne. Então Davi matou, era um homem valente, matou muitos. Mas Davi, quando quis construir o templo, ele não pôde. E o profeta disse para ele, direto de Deus, ó, você não pode construir o templo não, porque você tem as mãos sujas de sangue. Então, meus amigos, se no Antigo Testamento, que era permitido matar em nome de Deus, não se podia fazer uma coisa como o templo de Deus, uma coisa consagrada simbolicamente, quanto mais no novo. Então uma pessoa que comete um crime, ele nunca mais vai ter paz. Aquilo fica mexendo com ele. Até aquele criminoso que parece aquele assassino, como um pistoleiro, que parece que não tem nenhum sentimento, está tudo tranquilo com ele. Não está não, não está não. Lá no espírito dele há uma perturbação, porque ele tirou uma vida. Se tirou 2 é pior, se tirou 3 é pior, se tirou 4 é pior. É uma perturbação, ele é perturbado. Então, meu amigo, não queira matar ninguém, não queira cometer crime contra ninguém, nem deseje que a pessoa morra, porque tudo isso, meus amigos, a partir do desejo de você matar, para Deus você já é um assassino.
Há pessoas, mulheres que quando estava com o filho na barriga, desejou o filho morrer. É uma assassina. É uma assassina, sim. Mas irmão, eu estava perturbado, não quero saber. Você quis cometer um homicida com a sua criança. E é o pior homicida que tem, é você tirar um bebê do seu ventre. A mulher que abortou é uma assassina também. E a perturbação dela é maior, porque uma assassina que tirou o seu filho, ela é uma perfeita X-24, uma covarda. Sabe por que é uma covarde? Uma covarde. Porque pelo menos o Bin Laden matou pessoas que tinham até alguma chance de se defender, correr daquele prédio, sei lá. Mas a mulher que tira o seu próprio filho do seu ventre, que defesa tinha o inocente? Vai ficar manchada, perturbada pelo resto da vida. Não, mas o pessoal diz que só tem vida com 6 meses. Que conversa é essa? Que conversa é essa, meus amigos? A Bíblia diz que Isabel, grávida de 6 meses de João Batista, visitou Maria nos dias que ela tinha concebido Jesus. Naquele mesmo dia, tinha uns 2, 3 dias, Isabel visitou Santa Maria. Na hora que Maria saudou Isabel, diz a Bíblia, meus amigos, que João Batista de 6 meses pulou no ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo. Jesus só tinha 2, 3 dias, era um zigoto no ventre de Maria. E Jesus, zigoto de 3 dias, ela disse assim: vem me visitar a mãe do meu Senhor. Ela chamou Jesus de 3 dias, um dia de concebido, de Senhor. Jesus só tinha 3 dias de concepção pelo Espírito Santo, 3 dias no máximo. Porque a Bíblia diz que ela diligentemente, depois que o arcanjo Gabriel disse a Maria que ela seria a mãe do Salvador, diz que ela saiu correndo para dizer a Isabel. E quando ela chegou, que saudou Isabel, que tinha João Batista de 6 meses no ventre. João Batista de 6 meses pulou. E diz a Bíblia que ele ficou cheio do Espírito Santo. Uma criancinha de 6 meses, cheia do Espírito Santo. E Jesus de alguns dias, enchendo a criancinha de 6 meses. Então não vem me dizer que a criança, o ser humano, é só depois de 1 semana, de 2 semanas, 3 semanas não. Basta o momento que o espermatozoide entra no óvulo da mulher, ali aconteceu a vida. Tirar a criança com 1 dia de concebido é assassinato, sim, e não vai para o céu. Mas se você pedir perdão a Jesus, Ele perdoa seu pecado, mesmo que fique aquela perturbação pelo resto da sua vida, porque vai ficar. O pecado, meus amigos, o perdão que diga, o perdão ele não tira as consequências do pecado, não. Quem foi que disse isso? Jesus na cruz do Calvário perdoou os pecados para o homem não ir ser condenado, mas as consequências ficam. Quer ver uma prova? Se você furou o olho de alguém e vazou o olho de alguém, e você se converter, aceitar Jesus, o olho da pessoa vai voltar? Volta não. Se você matou alguém, depois aceitou Jesus, a pessoa que morreu ressuscita? Ressuscita não. Então as consequências não são perdoadas. As consequências não são perdoadas. Se a pessoa traiu a mulher dele, incrédulo, traiu a mulher, aí a mulher deixou ele e casou com outro, justo, ela tem direito, ele não tem direito mais não. Aí ele casa com outra mulher, aí gera outra família, resolveu se tornar cristão, se tornou cristão, ele tem que deixar essa mulher que ele está convivendo, que pode ter 7 filhos com ele, ele tem que deixar, pagar a pensão, sustentar essa aqui, sustentar a outra se tiver filho com ela e ficar solteiro. Ficar solteiro, abnegar a experiência sexual. Pronto, está resolvido. Ele não pode mais casar com outra pessoa.
O traidor não tem direito de casar de novo. O traidor tem que ficar solteiro. Se você traiu sua mulher e ela lhe deixou, e você quer ser cristão, tem que ficar solteiro, tem que largar a mulher que você está, porque não é lícito você ficar com ela. Então saiba você que essa história de, que o pessoal chama de traído, corno, chifrado, chifrudo, a Bíblia não quer nem saber dessas coisas não. Quem trai está em débito. Pode ser o homem, pode ser a mulher. Se você traiu e o seu marido não lhe quer mais, você não pode mais ter relação sexual com ninguém, porque se você tiver, é adultério. E se você disser assim, mas irmão, eu não era casado, então você estava em fornicação. Agora você, em fornicação, sim, se converteu. Se você está em fornicação com uma pessoa, case com ela. Aí você pode casar. Se você nunca casou, você está sempre em fornicação. E o fornicário não herdará o reino de Deus. Fornicário e adúltero não herdará o reino de Deus. O que é o fornicário? É o homem que nunca se casou, a mulher que nunca se casou. Esse daí, quando se arrepender, ou ele fica sem ter relação sexual com ninguém, ou então ele se casa com alguém. Explicado? Agora eu vou comentar esse texto, meus amigos. A Bíblia está dizendo aqui em Efésios que nós devemos condenar a obra das trevas. Condená-las. Não devemos nos comunicar com elas. O verdadeiro cristão não pode participar das obras das trevas. A pessoa chega para mim e diz assim, irmão, eu estou aqui com um relógio muito bom, irmão. Você quer comprar? Aí eu quero ter a nota fiscal. Não tenho não. Não, quero não, só compro com nota fiscal. Mas por que, irmão? Não é roubo não, meu amigo. Eu não sei, não estou querendo dizer que é roubo, só compro com nota fiscal. Não tem mais não, eu sou cristão. Comigo é tudo honesto. O cristão, meus amigos, para o mundo é um otário. É um otário. Mas para Deus ele sabe que ele é justo. Ele não comete deslize. Ele evita. O cristão, meus amigos, ele não pode dever a ninguém. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo 5: a ninguém deveis nada a não ser o amor. O cristão não pode dever. O genuíno cristão, filho de Deus, crente na Bíblia, ele não pode dever a ninguém. Ele só deve dever o amor. O amor, o que é, meus amigos? O amor sempre está vinculado aos mandamentos. Aquele que ama, guarda meus mandamentos. O amor não é esse sentimentalismo que as pessoas criam, não. Amor, meus amigos, não é esse sentimentalismo, não. O amor bíblico é você guardar os mandamentos. É você não mentir, é você não roubar, é você honrar seu pai e sua mãe, é você não ter nenhum Deus acima do Deus verdadeiro. Tem gente, meus amigos, que o Deus dele é o dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. E na nossa época, o Deus que subsistiu das mitologias do passado é o dinheiro. Pelo dinheiro a pessoa faz tudo. Parece que as pessoas têm um preço na testa. Mas o genuíno cristão não, ele não se vende. Não se vende. Pois bem, mas o que eu quero falar especificamente nesta tarde aqui é de uma coisa gravíssima, meus amigos. É os filmes pornográficos, os filmes de sexo e a prática do sexo fora do casamento. Meus amigos, a pessoa que assiste esses filmes, mal sabe ele que ele está entrando naquilo que simplesmente destrói a sexualidade. Um filme de sexo explícito, um filme pornô, ele destrói a sexualidade do homem e perverte a sexualidade da mulher. Meus amigos, por isso que quando eu citei o texto, até falar é torpe. Por isso que eu vou evitar falar termo chulo aqui. Eu vou tentar ser o mais erudito em minhas palavras, sem ser também muito brega, muito popular. Então eu vou evitar ser chulo e também ser muito técnico. Então eu vou falar num linguajar que todos possam entender. Meus amigos, a pessoa que assiste filme de sexo, filme pornográfico, ele
na sexualidade dele. A pessoa assiste aquele filme, aí aquela cena fica na mente dele. Se vocês perceberem, se você perceber bem, a pessoa que tem um filme de sexo, ele não tem só um não. Ele tem vários. Por que que ele tem vários? Porque aquele primeiro filme já cansou a mente dele. O segundo filme já cansou a mente dele. O terceiro filme já cansou a mente dele. Aí ele vai se cansando mentalmente. Aí na hora do sexo autêntico, com um parceiro ou parceira, a pessoa não dá conta. Não dá conta por quê? Porque está saturado mentalmente. A pessoa não quer mais não, já abusou. Já abusou, meus amigos. A pessoa não é fiel nem às mulheres do filme ou aos homens do filme. Ele vai traindo com outro filme. Aí a pessoa vira traidor na mente. Na mente já é traidor. Olha o que acontece? O homem fica totalmente impotente sexual. Ele não tem mais potência sexual porque assiste filme pornô de sexo. Chega ao caso que a pessoa tem que colocar o filme na televisão para poder ter relação com a parceira ou com o parceiro. Porque ele não se excita mais não. Naturalmente não. Ou seja, o filme destruiu a sexualidade dele. E a mulher assiste esses filmes, aí começa a pensar que aquela performance que o homem pratica é real. E não é, meus amigos. A performance sexual, o coito propriamente dito, o movimento sexual, é uma coisa físico corporal, e não dura muito tempo não. O que vale mesmo é o sentimento de amor. Se você observar bem, um homem que tem uma relação sexual com uma mulher que ele não ama, depois que termina ele tem nojo. Ele tem nojo. E se ele assistir filme pornô, aí é que ele tem. Aí, meus amigos, a situação piora quanto mais a pessoa mergulha nesse mundo pecaminoso, nesse mundo vídeo pornográfico aí. A pessoa vai se pervertendo, vai perdendo a sexualidade. Chega a um ponto que ele vai ter que fazer com a relação sexual dele com várias pessoas. Por quê, meus amigos? Porque ele não tem mais potência sexual. Aí pega um jovem, pega uma pessoa mais nova, porque ele não tem mais potência sexual de tanto assistir filme pornô. Aí é onde entra a pedofilia. Pega um jovem que está normal, que está ainda com a mente limpa, que não assistiu filme pornô, que não assistiu filme de sexo. Aí ele quer uma criança que ainda está pura, que ainda está com toda a potência para sugar dele, porque ele não tem mais. Ele não tem mais desejo sexual, porque foi destruído pelos filmes. Então, meus amigos, o filme destrói a sexualidade do homem e faz a mulher ser pervertida. A mulher pensa que o homem tem que ficar muito tempo, aí vai com um, vai com outro, vai com o quartel do bombeiro todinho e nunca descobre um homem que satisfaça ela. Por quê? Está iludida na mente. O que é que acontece? Ou vai virar lésbica, ou vai para outro mundo, se perde e só vai descobrir quando estiver no fogo do inferno. Por que, meus amigos? Porque o filme pornográfico destrói a vida da pessoa. E eu fico triste, meus amigos, quando uma criança começa a assistir esse tipo de filme, porque ele começa a se perverter de pequenininho, aí se perverte, aí não tem mais noção, perde a potência sexual, aí fica um impotente. Com 20 anos a pessoa já é impotente, aí acaba virando homossexual, porque fica passivo. Não tem mais potência sexual não tem Viagra que dê jeito. Por que, meus amigos? Porque se destruiu mentalmente. O sexo, meus amigos, é uma questão físico, sentimental e mental. Se você fica alimentando a sua mente com esse tipo de coisa, a sua mente fica cansada, os seus sentimentos ficam confusos, o seu corpo fica cansado, aí começa a praticar aquele sexo solitário que destrói a sua força sexual, que era para existir apenas e somente na relação sexual. Por isso, meus amigos, que um jovem cristão,
O jovem crente, aquele que ele se resguarda, que ele não quer conversa de namoro, só quer namorar se for para casar, é esse aí que tem potência sexual, é esse aí que está pronto, é esse aí que tem controle, é esse aí que tem olhar de fogo. A mulher olha para ele encara ela assim, a mulher tem medo. Rapaz, esse aí é inconquistável. Sabe por quê? Porque ele tem o Espírito Santo na vida dele, tem poder. E o homem que tem o Espírito Santo dentro dele, meus amigos, na hora da relação sexual com ele e a sua esposa, que também tem o Espírito Santo, há uma coisa maravilhosa. O prazer vai até o terceiro céu. Prazer que prostituta nenhuma nunca teve. E eu vou dizer a vocês uma coisa: prostituta não entende nada de sexo. Sabe por que ela não entende nada de sexo? Porque fica com um, com outro, com um, com outro, com um, com outro, com um, com outro, com um, com outro. Nunca teve uma experiência contínua com um único homem. Os homens enganam ela e ela engana os homens. E nesse engano ela não sabe nada. Não sabe nada. Mas uma mulher que só tem o seu marido, ela compreende o marido dela, ela entende o marido dela está chegando na porta, ela já sabe que é o marido dela. Por quê? Porque é uma mulher que conhece o homem que tem. E o homem que conhece a mulher que tem experiência, entende o que é o sentimento verdadeiro, entende o que é a verdadeira relação sexual, entende o que é o verdadeiro casamento. Mas nem essas mentiras dos filmes, essas mentiras das boates, do show, aquele da Beira-Mar, ou da Praça Portugal, onde tem os gays, as lésbicas, o pessoal que se envolve nesse tipo de relação sexual, pervertido, que não tem prazer nenhum, só tem tristeza, só tem complicação, só tem perturbação, sabe que se morrer vai para o inferno, sabe que está em pecado, contra Deus, contra a sua palavra, e não tem saída para ele. O juiz pode autorizar o casamento, pode aprovar a PLC 122, e ele não tem sossego, porque sabe na sua alma que é condenado. E eu digo a vocês uma coisa: a pessoa, meus amigos, que ele está tão pervertido sexualmente, ele foi tão destruído pelos filhos, foi tão destruído pela vida devassa sexualmente, que ele é impotente total. Infelizmente, se ele se converter, só tem um jeito para ele: é ficar sem ter relação sexual. Por quê, irmão? Porque ele nem tem mais potência e ele nem tem mais virtude para reiniciar uma vida sexual saudável. Para ele, foi tão destruída a vida sexual que o melhor é ele ficar solteiro na igreja. Se arrepender, se converter e não querer se casar, porque não tem mais como ele ter uma vida sexual. A vida dele, a mente dele está tão destruída que só um milagre da parte de Deus para restaurar esse homem ou essa mulher que foi destruído pelos filmes, destruído pela vida profana, destruído pela vida devassa. Então, meus amigos, acorde. Eu falo mais para o jovem: jovem, não assista esses filmes pervertidos não. Não assista filme de sexo não, que ele vai destruir sua vida sexual. Ele vai levar você para o homossexualismo. Ele vai levar você para o sexo grupal. E no sexo grupal você vira um gay. Você perde a sua alma, você perde a sua identidade sexual. Não se envolva não. Fique resguardado. Queira só ter relação sexual com a sua esposa, com o seu marido. Garota, não vá perder sua virgindade não. Não vá na onda da pessoa que está lhe galanteando não. Ele só quer enganar, quer tirar a sua honra, quer fazer de você uma prostituta de graça. Ele quer usar você e você vai ser pior que uma prostituta, porque pelo menos a prostituta ganha um dinheirinho. Que Deus possa abençoar, meus amigos, e acordar vocês dessa realidade. Depois, na próxima filmagem que vai para o YouTube, eu explico outra coisa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E para concluir, né? Aceite a Jesus como seu Salvador. Você pode ser o pior pervertido, a pior prostituta. Se você aceitar Jesus, ainda tem perdão. Deus lhe perdoa. Ele pode não tirar as consequências da sua vida devassa. Tira não. A consequência fica.
Você vai ser mulher de vários homens, porque você teve relação com vários homens. O seu corpo é partilhado com vários homens, mas pelo menos o seu espírito será salvo no dia da volta de Jesus, que está para chegar, está para voltar. Jesus está para voltar. É terremoto ali, é vulcão, é explodindo ali, é doença em todo canto. Se converta e procure a igreja mais perto da Bíblia. Não vai procurar a igreja na casa da sua casa, não. Procure a igreja mais perto da Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.